Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos hoje aqui nesta quinta-feira, 7 de maio de 2026, com mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos falar com Deus para que Deus venha nos inspirar e que cada um de nós venhamos entender a vontade de Deus por sua palavra. Vamos orar a Deus. Nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos tua inspiração. Dá um discernimento, meu Deus, repreende o espírito da dúvida e da incredulidade. Que todos venham entender claramente tua palavra e assim se voltar para ti, para seguir tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos agora falar sobre o tema do assunto de hoje, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso está escrito no livro do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 14, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Olha só que privilégio teve os discípulos. Viram, apalparam da própria glória de Deus, que era o Filho dele ali, que veio a nascer de uma mulher, se fez homem igual a nós e habitou ali. A graça e a glória de Deus se fez carne, o Verbo se fez carne. O Verbo é a ação, Jesus é a ação de Deus que veio para nos salvar aqui, para nos levar para a vida eterna, perdoar nossos pecados, redimir da maldição do pecado. Nós vamos ser bem breve aqui nesta meditação, falaremos de apenas duas pontuações. A primeira, Jesus, precisava vencer onde Adão falhou. E aí, que dizer disso? Em que Adão falhou? Na obediência a toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, por amor a mim e a você. Então, isso está escrito na primeira epístola dos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 45, que diz o seguinte: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem é esse último Adão? O Senhor Jesus. Foi feito espírito vivificante. Isso diz respeito ao quê? Ao homem terreno, o primeiro Adão. Mas o segundo, a Jesus, o espírito divino. Então, Jesus nos deu a salvação. Porque foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, perfeito, em obediência até a morte, para dar a salvação a todos nós. Vamos fazer aqui uma outra reflexão a respeito disso. Jesus, em sua natureza humana, venceu o pecado e, por meio da sua obediência e sacrifício na cruz, veio a consumar o plano da salvação para todos nós ter a vida eterna. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 3, que diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, Jesus, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, isso diz respeito ao quê? Jesus, em corpo humano, venceu o pecado em obediência até a morte e, por meio do seu sacrifício, conduz a salvação a todos que creem. Vamos para a segunda pontuação.
Porque o salário do pecado é a morte. Vamos ler em Romanos, que fala um pouco sobre isso. Romanos capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: de modo nenhum nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo falando sobre a justificação em Jesus e falando sobre o pecado no qual vivíamos como escravos e que fomos libertos pelo poder de Deus por meio do Senhor Jesus. E Paulo diz: como é que vamos viver? Como viveremos no pecado se já fomos libertos? Isso é incoerente. Então, vamos falar algo sobre isso aqui, já estamos concluindo. Olha só, vamos falar duas coisas aqui, duas reflexões. Devemos usar a razão e não mais se harmonizar com o que nos fará presa novamente como escravos do pecado. Então a gente tem que seguir sempre com a inteligência, com o entendimento, vivendo em harmonia com a vontade de Deus, para não ser presa novamente à escravidão do pecado. Vamos concluir também dando essa reflexão sobre esse versículo. Isto nos faz alusão, ou seja, nos dá a entender que temos que nos afastar do pecado e viver uma vida no temor a Deus. Como diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2. Que devemos nos afastar do pecado que tenazmente nos arrodeia. Então, é uma vida de sacrifício. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Senhor, nos ajude. Senhor, é uma vida verdadeiramente de sacrifício para estarmos lutando, como o apóstolo Paulo dizia, dia a dia fazer morrer o velho homem, a natureza e nos afastar de tudo que nos arrodeia, nos assedia para o pecado. Tem misericórdia de todos nós, nos dá força, temor e graça para fazer tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos nós. Até a próxima e que tenha um ótimo dia. Para a glória de Deus, Deus abençoe a todos nós.